Bem-vindo ao canal Curiosidades Aleatórias. Hoje iremos falar sobre Idade Média, de maneiras bizarras de limpar feridas e a festas no cemitério, e a última eu tenho certeza que você não imaginava. Calçados afunilados. Os calçados afunilados estavam na moda. Hoje, optar por calçados de bico comprido pode resultar em um visual um tanto excêntrico, para dizer o mínimo. No entanto, durante a Era Medieval, os sapatos pontiagudos eram a última moda. Esqueça as marcas modernas. Nos séculos XIV e XV, se você quisesse ser considerado elegante, deveria usar os chamados Cracóvias, nomeados em homenagem à cidade polonesa de Cracóvia. Embora estivessem na moda, esses sapatos não eram nada práticos. Suas pontas extremamente longas tornavam até mesmo caminhar uma tarefa ridícula, além de representar um perigo para qualquer um que se aproximasse muito, podendo facilmente danificar o couro ou até mesmo ferir alguém. Houve relatos de indivíduos que não conseguiam ajoelhar-se em oração devido ao tamanho desses sapatos. A situação chegou a um ponto em que, em 1368, o rei Carlos V da França proibiu sua fabricação em Paris. No entanto, como acontece com a moda, os Cracóvias continuaram a ser populares nos tribunais europeus por décadas, apesar de seu alto custo. Eram necessários sapateiros habilidosos e materiais de alta qualidade para confeccioná-los, e apenas a elite tinha o suficiente para usá-los. As pontas eram recheadas com musgo e outras formas de suporte. Quanto mais rico você fosse, mais extravagante e longa seria a ponta do sapato. Porém, em situações de batalha, sua impraticidade ficava evidente, já que ninguém conseguia se mover livremente ou portar armas com tais calçados. Eventualmente, o bom senso prevaleceu sobre essa moda extravagante. Urina como antisséptico. O uso da urina como antisséptico pode parecer estranho para nós hoje, mas na Idade Média era uma prática médica relativamente comum. Não era apenas algo adotado pelo povo comum, mas também pelos médicos da época. Os médicos frequentemente diagnosticavam doenças simplesmente examinando a urina, tornando-se uma ferramenta valiosa para eles naquela época. Além disso, havia muitos registros que aconselhavam as pessoas a usar urina para tratar uma variedade de problemas de saúde, como úlceras, mordidas e picadas, e até mesmo para combater a peste. Thomas Vicari, cirurgião do rei Henrique VIII, recomendava lavar ferimentos de batalha com urina para prevenir infecções. Embora essas práticas tenham sido registradas após a Idade Média, elas refletiam os conhecimentos e experiências da época. Naquela época, a urina era considerada uma das substâncias mais estéreis disponíveis, já que até a qualidade da água era questionável. Até mesmo os astecas usavam urina para desinfetar feridas. No entanto, é importante ressaltar que hoje em dia existem alternativas muito mais eficazes e higiênicas para o tratamento de feridas. Afinal, há vantagens inegáveis em viver em uma época além da Idade Média. Talher na Idade Média. Apesar de ter sido concebido na Antiguidade, o garfo não teve uma recepção calorosa durante a Idade Média. Embora seu conhecimento não fosse desconhecido, sua popularidade era mínima. Enquanto isso, as colheres e facas eram amplamente utilizadas e admiradas. Por que o garfo não foi bem aceito? Existem várias teorias, mas a concepção geral era que ele era considerado estranho e incivilizado, evocando imagens de barbarismo e até mesmo do tridente do diabo. Enquanto a etiqueta da época ditava que as mãos fossem usadas para comer, o uso do garfo era visto como selvagem. Na verdade, na festa de casamento de um nobre veneziano no século XI, a princesa bizantina chocou a todos ao utilizar um garfo. Essa afronta foi vista como uma violação das leis divinas, pois Deus já havia nos concedido dedos para nos alimentarmos. Levou séculos, mas eventualmente as vantagens práticas do garfo foram reconhecidas, e ele se tornou uma ferramenta cotidiana aceita por todos. Festas no cemitério. Surpreendentemente, na Idade Média, os cemitérios não eram apenas locais de descanso final, mas também centros de atividade social. Eventos importantes, como eleições, sermões, debates públicos, julgamentos e até mesmo peças de teatro, aconteciam nos cemitérios ou em suas proximidades. À noite, esses lugares se transformavam em locais de trabalho para mulheres da vida noturna. O historiador Felipe Ares observa que os cemitérios medievais eram verdadeiros pontos de comércio,
uma vez que estavam sob a jurisdição da Igreja, portanto, isentos de impostos. Por essa razão, muitos empreendedores não hesitavam em conduzir seus negócios nesses locais. Imaginar um mundo onde os cemitérios eram os principais centros comerciais parece surreal, não é mesmo? Cavaleiro. Tornar-se um cavaleiro na Idade Média era um feito monumental, envolvendo não apenas habilidade militar, mas também status social e recursos financeiros consideráveis. A imagem romântica que temos hoje dos cavaleiros em torneios gloriosos e seguindo um código de honra era apenas uma parte da realidade. Na verdade, tornar-se um cavaleiro era um privilégio reservado aos nobres mais abastados. Era como competir como atleta profissional hoje em dia, sem apoio financeiro sólido, as chances de sucesso eram mínimas. Para iniciar esse caminho, era necessário possuir origem nobre e ter os meios para arcar com os custos de um cavalo, armadura e armas, um investimento equivalente ao de possuir um carro de luxo nos dias de hoje. As famílias ricas enviavam seus filhos para servir como pajens em casas nobres desde tenra idade, e depois, aos 14 anos, eles se tornavam escudeiros, passando por um rigoroso treinamento até atingirem a idade de 21 anos, quando finalmente eram armados cavaleiros e prestavam juramento de cavalaria. Este processo era uma jornada árdua e uma grande honra, reservada apenas para os mais dedicados e privilegiados. No entanto, nem todos os cavaleiros eram os heróis nobres que a história romantiza, em muitos aspectos. Suas vidas refletiam mais o mundo brutal e político de Game of Thrones do que a nobreza idealizada de Rei Arthur. Se gostou desse vídeo, por favor deixe seu like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações, isso é muito importante para nós, e até a próxima.